E se eu te contasse que existe um segredo guardado na resposta de Deus, que revela exatamente quanto tempo ainda temos antes que seja tarde demais para a humanidade? Um detalhe chocante que poucos pregadores têm coragem de revelar. Em poucos minutos, você vai descobrir por que alguns anjos foram condenados eternamente, enquanto nós, humanos, ainda temos chance de salvação, mesmo após os piores pecados. Esta revelação transformará completamente sua visão sobre arrependimento e trará uma nova perspectiva sobre o tempo que ainda nos resta. Nesta história impactante, você descobrirá a última palavra que os anjos caídos disseram antes de serem condenados eternamente, o motivo surpreendente pelo qual Deus rejeitou o pedido de perdão deles, uma profecia escondida que revela quanto tempo ainda temos antes que a porta da graça se feche para sempre. Não perca esta revelação completa. Inscreva-se agora no canal Histórias Sagradas e ative o sininho para ser o primeiro a receber conteúdos que vão revolucionar sua vida espiritual. Cada história traz revelações profundas que você nunca ouviu antes. Se este vídeo já te impactou, imagine o que Deus tem preparado para revelar nos próximos. Compartilhe agora com 3 amigos que precisam urgentemente ouvir esta mensagem. O tempo está se esgotando. Clique aqui para se inscrever no canal e não perder nenhuma revelação histórica que pode mudar sua vida para sempre. Você já se perguntou se existe um limite para o perdão divino? Uma fronteira que nem mesmo a misericórdia infinita de Deus pode ultrapassar? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impressionantes das Escrituras. Um relato que faz muitos se surpreenderem e até questionarem seus conceitos sobre a justiça divina. Prepare-se para conhecer o momento em que seres celestiais, que já contemplaram a glória de Deus face a face, fizeram uma escolha que mudaria para sempre o curso da história espiritual. Esta não é apenas mais uma história sobre anjos caídos, mas uma poderosa revelação sobre as consequências eternas de nossas decisões e o verdadeiro significado da justiça divina. A resposta de Deus a este pedido irá desafiar suas concepções e trazer uma nova perspectiva sobre arrependimento, juízo e graça. Antes da criação da humanidade, o céu era habitado por seres majestosos. Os anjos, criaturas celestiais que serviam diretamente na presença de Deus. Entre eles estava Lúcifer, o querubim ungido para cobrir o trono, descrito em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esses seres não eram simples servos, eram filhos da manhã, que contemplavam diariamente a glória divina em sua plenitude. Eles tinham um conhecimento profundo dos mistérios celestiais e experimentavam uma intimidade única com Deus. O profeta Isaías revela que eles ocupavam posições de grande honra no reino celestial, participando ativamente da adoração e administração divina. Mas algo extraordinário aconteceu nos corredores do céu. 1/3 dos anjos, liderados por Lúcifer, fez uma escolha consciente e deliberada de se rebelar contra Deus, como descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu. Esta não foi uma decisão tomada na ignorância ou sob engano. Foi uma escolha feita com pleno conhecimento e entendimento da natureza e caráter de Deus. Foi nos domínios celestiais que se desenrolou o mais audacioso ato de rebelião já registrado. Lúcifer, não satisfeito com sua posição exaltada, nutriu em seu coração uma ambição devastadora, como registrado em Isaías capítulo 14, versículos 13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. O conflito teve proporções inimagináveis. Usando sua influência e astúcia, Lúcifer convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem à sua causa. Esses seres celestiais, que tinham visto a glória de Deus face a face, escolheram conscientemente se rebelar.
O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, nos dá um vislumbre desta batalha épica. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Após sua derrota e expulsão do céu, algo surpreendente aconteceu. Segundo antigas tradições e textos apócrifos, como o livro de Enoque, alguns desses anjos caídos tentaram pedir perdão. Mas não foi um pedido nascido de verdadeiro arrependimento, e sim do medo das consequências. Eles haviam experimentado a glória divina, conheciam a verdade em sua plenitude e, mesmo assim, escolheram a rebelião. Agora, confrontados com sua derrota, buscavam uma segunda chance. A resposta de Deus a este pedido de perdão foi tão definitiva quanto chocante, como descrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esta decisão divina revela uma profunda verdade sobre a natureza do pecado e do arrependimento. Os anjos caídos não eram como os humanos, que pecam muitas vezes por ignorância ou fraqueza. Eles tinham contemplado a glória divina em sua plenitude, entendiam perfeitamente as consequências de suas escolhas e, mesmo assim, optaram pela rebelião. Como menciona o livro de Judas, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. A justiça divina se manifestou de forma irrevogável. Diferente dos humanos, que receberam um plano de redenção através de Cristo, os anjos caídos enfrentaram um julgamento definitivo. Não foi uma decisão baseada em falta de amor ou misericórdia, mas em perfeita justiça, considerando o nível de conhecimento e proximidade que esses seres tinham com Deus. A tentativa frustrada de retorno dos anjos caídos nos revela uma profunda lição sobre a natureza do verdadeiro arrependimento. Em Hebreus, capítulo 6, versículos 4 a 6, encontramos um princípio paralelo, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. O caso desses seres celestiais é particularmente significativo porque eles tinham experimentado o mais alto nível de revelação e intimidade com Deus. Não havia ignorância em sua escolha, nem possibilidade de alegar engano ou manipulação. Como descrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Sua tentativa de retorno não nasceu de um coração verdadeiramente arrependido, mas do medo das consequências. Era um arrependimento baseado no resultado de suas ações, e não na compreensão da gravidade de sua rebelião contra um Deus santo. Este episódio nos faz refletir sobre a diferença entre remorso e verdadeiro arrependimento. Enquanto o remorso se concentra nas consequências do pecado, o verdadeiro arrependimento se concentra na ofensa contra Deus e no desejo genuíno de restauração do relacionamento com Ele. Esta narrativa nos apresenta lições profundas sobre a natureza do pecado e do julgamento divino. Primeiro, aprendemos que o conhecimento por si só não garante fidelidade. Os anjos tinham o mais elevado nível de revelação possível, como menciona o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, e te lancei fora do monte de Deus. A segunda lição crucial é que existe uma diferença fundamental entre remorso e arrependimento genuíno. Os anjos caídos buscavam perdão baseando-se nas consequências de seus atos, não em um desejo sincero de restauração com Deus. Em contraste, vemos em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo opera a morte. Terceira lição. Há um momento em que as escolhas se tornam irreversíveis, como nos alerta Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais os vossos corações. Essa história nos mostra que existem consequências eternas para nossas decisões espirituais, especialmente quando feitas com pleno conhecimento. Ela nos alerta sobre a necessidade de mantermos uma vigilância constante em nossa vida espiritual, como adverte Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. O exemplo dos anjos caídos nos ensina que ninguém está imune à tentação do orgulho e da rebelião. Se até mesmo seres que contemplavam a glória divina caíram, quanto mais nós precisamos estar alertas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, somos advertidos: aquele que pensa estar em pé, olhe que não caia. Para manter essa vigilância espiritual, precisamos examinar diariamente nosso coração e motivações, cultivar uma profunda humildade diante de Deus, buscar constantemente a direção do Espírito Santo, arrepender-nos rapidamente de qualquer desvio, manter comunhão constante com Deus através da oração e da palavra. Hoje, enquanto ainda temos o privilégio da graça, Deus nos faz um convite. Diferente daquele que foi negado aos anjos caídos, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nossa posição é única e privilegiada. Diferentemente dos anjos que pecaram, recebemos em Cristo Jesus uma oportunidade de reconciliação com Deus, como declara João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O momento de fazer sua escolha é agora. A história dos anjos que pediram perdão tarde demais nos ensina que não devemos adiar nossa decisão por Cristo. Como diz 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não espere até que seja tarde demais. A resposta de Deus aos demônios que pediram perdão nos lembra que existe um tempo para cada decisão. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ao refletirmos sobre a resposta de Deus aos anjos caídos, percebemos a profundidade de sua justiça e santidade. Essa narrativa nos lembra que Deus não negocia com o pecado, mas também nos mostra o valor da obediência e da humildade diante dele. Que possamos aprender com essa história o quanto nossas escolhas e nossas atitudes refletem nossa relação com o Criador. Sua justiça é eterna, mas sua misericórdia é renovada para aqueles que o buscam com sinceridade. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre as verdades bíblicas e histórias que tocam o coração, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com seus amigos e familiares. Agora, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela